Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, na companhia da sua família, na companhia do nosso querido amigo Jesus. E aí, prontos para a nossa história de hoje? Vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, aprender sobre o que Ele quer que nós façamos hoje, na nossa vida, para cada dia nós melhorarmos mais? Bom, o título da nossa história de hoje é bem sugestivo, ó. Pronto para a guerra. E aí, você está pronto para a guerra? Vamos lá? Vamos guerrear? Olha, a nossa história de hoje, crianças, ela está aqui na Bíblia, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Está escrito bem assim, ó. O apóstolo Paulo que escreveu esta carta para as pessoas que moravam, os cristãos que moravam na ilha de Éfeso. Então ele está falando bem assim, ó. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, estes poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação de Deus, calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo. Peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo. Olha que passagem maravilhosa, crianças. E aí, vocês estão prontos para a guerra? Eu tô, ó, já tô com a minha roupa aqui, pronta para a guerra. Então vamos lá para a nossa história de hoje? Vamos ver o que é uma armadura. Tá aqui o nosso soldadinho de Jesus, o nosso menino. Já nós vamos vesti-lo com toda a armadura de Deus. Então, você sabe o que é uma armadura, crianças? Olha só, a armadura tem várias profissões, não tem? E tem algumas profissões que precisam de armadura. O soldado precisa de armadura, não é? Porque ele está pronto para a guerra. Qual outra profissão que usa armadura? O mergulhador precisa da sua roupa de mergulho, que é a armadura dele. O bombeiro tem lá a sua vestimenta, que é a armadura dele. O soldado. O médico também tem a sua armadura. Ele coloca seu jaleco, a sua roupa para poder estar no consultório, para fazer cirurgia. Então, algumas profissões têm ali a sua vestimenta, a sua armadura, para ele trabalhar naquela profissão. E a armadura é um tipo de roupa especial usado como proteção. E nos dias do Novo Testamento foi escrito, os soldados romanos usavam armadura para se proteger das batalhas. E aí, como eu li aqui para vocês, ó, eu tô aqui, eu tô lendo, conversando com vocês e lendo a Bíblia, tá bom? Porque toda essa história que a professora Esther tá contando para vocês hoje, eu tô tirando ela aqui
baseada toda ela na Bíblia. Eu sempre faço com vocês a leitura de um versículo da Bíblia, né, dentro do contexto da lição que eu estou dando. Mas hoje, essa nossa lição, eu vou estar lendo versículo por versículo e explicando para vocês, tá bom? Então, continuando. Então, aqui, ó, em Efésios 6, as peças da armadura de um soldado romano são usadas como uma lição objetiva para nos ajudar a compreender a proteção que Deus nos oferece em nossa luta contra Satanás. Então, aqui, ó, no livro de Efésios, que eu acabei de ler para vocês, do Efésios 6, eu li do versículo 10 até o versículo 18. Então, aqui está falando a respeito desta armadura. Como salvos, nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, colocando toda a armadura de Deus, que é o que está escrito aqui. Precisamos fazer isso para ficar firmes contra todas as ciladas, ou seja, as estratégias do Satanás. E por que nós que já temos Jesus no coração precisamos da armadura? Porque o diabo é o inimigo de Deus, crianças, e é nosso inimigo também. Ele não é eterno como Deus, ele não sabe tudo, mas ele sabe muito. Ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, mas ele tem um grande exército de demônios e eles conseguem estar em muitos lugares e em vários horários. E eles estão sempre ativos, lutando contra Deus e contra os seus filhos, que somos nós. Satanás não é tão poderoso como Deus é, mas ele é um forte inimigo. É mais poderoso do que você e eu. Infelizmente, ele é mais poderoso do que nós. Agora, o que está em nós, que é Deus, aí ele não é mais poderoso, não. A única maneira de derrotá-lo é lutando a maneira de Deus. E nós, ó, somos soldados, né, do exército de Deus. E um exército não luta contra outro exército desarmado, não. Ele tem que estar o quê? Preparado. Então, nós não podemos lutar contra Satanás e os seus exércitos, que são as forças espirituais do mal, de qualquer maneira, não. Nós temos que nos proteger. E como vencer essa batalha? Deus é o nosso comandante-chefe. Ele que é o comandante do nosso exército. E ele nos ensina exatamente como fazer. E como é que nós vamos fazer para lutar essa batalha? Nós vamos nos proteger com esta armadura, que é uma proteção maravilhosa para nos defendermos. E dentro dessa armadura também, nós vamos ter a arma que nós vamos usar para derrotar Satanás em todas as batalhas. Então, ó, o que fazer com a armadura? O que nós vamos fazer com essa armadura que nós vamos vestir? Você é capaz de encontrar o que nós vamos fazer com a armadura? Então tá aqui, ó. Tomai toda a armadura de Deus. Tá no versículo 13. Deus forneceu a armadura que nós precisamos. Então cabe a nós tomar, vestir esta armadura todos os dias. Como é que eu visto essa armadura todos os dias? Quando eu falo com o Papai do Céu, quando todo dia lá de manhã eu acordo e agradeço a Ele por tudo e peço a Ele para estar comigo durante todo o dia. Então, ó, Deus nos fez uma promessa. Ele prometeu que assim que nós vestirmos essa armadura, Ele vai nos proteger. Então, ó, nós seremos capazes de ficar firmes e não cair diante do inimigo. Então, ó, se Deus nos dá um mandamento, que é para nós tomarmos a sua armadura, devemos saber como é essa armadura. E a armadura espiritual, ela não é visível aos nossos olhos, não. A armadura lá do soldado romano, todo mundo quando via ele vestido ali com a sua
indumentária, com a sua armadura, sabia que aquela pessoa era um soldado. Mas nós, como soldados de Jesus, do exército de Deus, a nossa armadura é invisível. Que nem eu sei que uma pessoa é médico conforme a roupa, a armadura que ela está usando. Quem é o bombeiro, quem é o soldado, quem é o mergulhador. Porque eu estou vendo no mundo físico esta armadura. Mas a nossa batalha, como eu li aqui, é contra o Satanás e as suas potestades. Então, a nossa armadura é invisível. Então, qual é a primeira indumentária da armadura? Que está lá, ó, no versículo 14 de Efésios 6. Estais, pois, firmes, cingindo com o cinturão da verdade. Então, ó, tá aqui, vamos colocar o cinturão no nosso soldado. Para que serve o cinturão no soldado? Ó, o soldado romano usava essa peça forte e larga ao redor da cintura como se fosse um cinto. Ele não só protegia seus órgãos vitais, como também unia todas as outras peças da armadura. Com esse cinto, o soldado podia movimentar-se com confiança, sabendo que as outras peças não iriam sair do lugar. E como salvos, nós devemos colocar, crianças, o cinturão da verdade. De que jeito nós devemos colocar esse cinturão da verdade? Quando nós colocamos o cinturão da verdade, nós não devemos, fazendo parte do exército de Deus, nós não devemos falar a mentira. Porque Jesus é que fala, deixai a mentira e falai a verdade. E ele fala também, quem é o pai da mentira? Satanás. Ele fala, tende por paz a Satanás, que é o pai da mentira, mentiroso e enganador desde que a fundação do mundo. Então, o Satanás é o pai da mentira. E se nós somos soldados do exército de Deus e estamos cingidos com o cinturão da verdade, então nós devemos falar sempre a verdade. E aonde é que eu aprendo a verdade? Dentro da palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu aprendo sobre as verdades de Deus. Peça, então você tem que pedir a Jesus para que ele te proteja contra Satanás usando a verdade. O próprio Jesus usou a verdade quando Satanás foi tentar ele, quando ele estava lá nos 40 dias de jejum, antes de começar o seu ministério, Satanás usou a palavra para refutar Jesus e Jesus o refutou na palavra também, com a verdade. A peça seguinte que o soldado precisa usar é o quê? A couraça da justiça. Tá aqui, a couraça que o soldado precisa utilizar. O que é esta peça? A couraça, ó. Na armadura humana, a couraça cobria o corpo do soldado, do pescoço até a cintura, tanto na frente quanto nas costas. Ela era feita de placas ou correntes de metal, para que a espada ou a flecha do inimigo, do soldado inimigo, não pudesse atravessá-la. Qual é a parte mais importante que a couraça cobre? Hein, crianças? Qual que é a parte mais importante que ela está cobrindo? O nosso coração, isso mesmo. Então, como salvos, você e eu precisamos da proteção para o nosso coração. E essa proteção procede o quê? Da nossa justiça. É verdade que nenhum de nós é justo, porque lá em Romanos 3,10 fala, não, que Deus de olhar a terra viu que não havia nenhum justo, mas nem um justo sequer. E Romanos 3,23 fala que todos pecaram e precisam de Deus. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, ele deixa de ver você como um pecador. Porque agora você está salvo. Então, a justiça de Deus está morando dentro de você. Então, você, a partir do momento em que você aceita, você se torna uma pessoa justa. Porque é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica e nos justifica. Ele
vê a justiça. Deus, o Pai, ele vê a justiça do seu filho em você. Aqui, ó, voltando um pouquinho no livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 6, está escrito, ó, bem assim, ó, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão do pecado e a riqueza da sua graça e da sua justiça. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos o quê? Justificados. E a batalha contra o pecado é uma das mais difíceis de vencer para os salvos. Devemos estar sempre alertas e vigilantes para deter Satanás. Ele procura nos fazer pecar. Em nossa luta contra o pecado, Deus quer que usemos a couraça da justiça. Satanás nos leva a pecar, nos leva a falar a mentira, nos leva a praticar coisas erradas. Mas se eu estou com a couraça da justiça, vivendo de forma honesta, reta, possivelmente ele não vai conseguir, com suas flechas, com seus dardos inflamados, atingir o nosso coração, fazer com que nós lá no coração tenhamos mágoa, tenhamos raiva, tenhamos sentimentos ruins. Então, ao decidir pelo que é certo em vez do que é errado, você está protegendo o seu coração com a couraça da justiça. O tipo de vida que você leva, criança, é importante, porque se você vive uma vida justa, então vai ser mais fácil você resistir. A couraça vai ser mais difícil do inimigo tentar atacar ela e atingi-la. Agora, se você vive fazendo coisas erradas, aí vai ficar mais difícil de Deus te proteger. A tua couraça, para ela poder estar ali perfeita, você tem que estar com Jesus no coração. Você tem que pedir para Deus te ajudar a escolher o que é certo todos os dias. A outra parte da indumentária do soldado era o quê? A sandália. Isso mesmo. Os soldados romanos, eles usavam o quê nos pezinhos dele? Uma sandália. Ou tem algumas versões que fala que era alpargatas, né? As sandálias também eram chamadas de alpargatas. Então tá lá no versículo 15. Calcem os pés com a preparação do evangelho. Então é importante que seus pés estejam em boas condições para você lutar, não é? Como é que você vai lutar descalço, entrar na batalha descalço? Como é que você, criança, vai para a escola descalço, vai chegar lá para praticar esporte, jogar bola descalço? Você vai machucar tudo o seu pé. Como é que a mamãe manda você ir no supermercado ou você vai passear, você vai descalço? Não tem como, né? Você ir a um passeio, ir lá no shopping, ir no parque descalço. Você tem que estar calçado. O único lugar que a gente vai calçado, mas tira o sapato quando chega lá para se divertir, é na praia. Mas temos que estar calçados, porque senão nossos pés vão doer. E vai ser difícil ficar em pé e muito menos andar ou correr no campo de batalha. E se os seus sapatos tiverem solas escorregadias também, né? Será mais fácil de você cair, não é? Dá que você pega lá um calçado que é maior, né? Pega o calçado do papai ou do irmão que é maior que você, não vai dar certo. Você tem que ser calçado com o seu calçado. Então, o soldado romano, na indumentária lá, no sapato dele, na sandália dele, na sola tinha algumas taxas nas solas para que eles dessem firmeza e estabilidade quando eles estivessem no campo de batalha, na luta contra o inimigo. Então Deus diz que nossos pés devem estar cobertos com o quê? Com o evangelho da paz. O que é o evangelho? As boas novas, né? As boas notícias, a palavra de Deus. Então, ó, quando nós colocamos os sapatos da paz, nós temos paz com Deus, aceitando o presente da salvação.
começando a viver de um modo agradável a Deus. Então, quando nós andamos ao longo de cada dia, nossa vida, nós podemos mostrar as boas novas da paz de Deus para os nossos amiguinhos. E nós, quando estamos calçados, criança, com o evangelho da paz, a gente não vai em qualquer lugar, não. Se nós estamos no campo de batalha, nosso campo de batalha é aonde a gente está. Mas daí a gente vai querer entrar no território do inimigo sozinho? Não. Se nós estamos calçados com o evangelho da paz, nós temos que seguir ao comandante. Quem que é o nosso comandante? É Deus. Quem é o nosso general? É Jesus. Então, ó, nós mostramos que estamos andando pela vida com os sapatos da paz quando nós compartilhamos o amor de Deus com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Depois, nós vamos precisar do quê? De termos calçados o evangelho da paz. Nós vamos precisar do quê? Do escudo. O escudo da fé. Então, quando nós colocamos o escudo da fé, nós já estamos com mais uma parte da nossa indumentária pronta. Tá lá, ó, no versículo 16, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, crianças, ó, a armadura do soldado romano incluía também um escudo. Eles faziam escudo o quê? Naquela época, desculpa, os romanos faziam o escudo deles de madeira. E por cima desse escudo de madeira, eles revestiam com o couro. E para chegar até o soldado, né, o exército inimigo, precisava o quê? Enfrentar ele. Então, quando vinha com a espada, ó, o escudo estava ali para protegê-lo. Só que às vezes os exércitos inimigos faziam o quê? Soltava flechas. E eles soltavam sobre os soldados flechas com fogo, flechas flamejantes. Por isso que aqui o versículo está falando dos dardos inflamados do maligno. Porque o soldado inimigo mandava aquelas flechas flamejantes, daí ó, ele colocava o escudo assim por cima, e ele sabia que o escudo dos soldados romanos era de madeira, só que por eles estarem revestidos com couro, eles molhavam esse escudo no couro, na água, né? Aí o couro ficava molhado, quando a flecha do inimigo vinha, batia no couro molhado, se apagava e também não atingia o soldado. Então, o inimigo fazia uso de tudo que pudesse imaginar para derrotar os soldados. E os soldados romanos se cobriam com o escudo. E Satanás, nosso inimigo, ele envia flechas incendiadas com dardos inflamados contra nós também, crianças. E algum dos dardos que o Satanás envia contra nós, qual que é o dardo inflamado que ele envia pra gente? Mentira, pensamentos ruins sobre pessoas, desejo de pecar. Não sabemos quando ele vai usar um dos seus dados, pois o diabo se assemelha a um franco atirador. Ele fica só tirando flecha sobre nós. Isso, fala palavrão, mente, desobedece a sua mãe. Isso, bate no seu colega. Isso, vai lá, desobedece a professora. Isso, vai, rouba, faz coisa errada. Ele a todo momento está atirando os seus dardos contra nós. Nós devemos ter sempre à nossa mão o escudo da fé e ficar preparado para usá-lo. Satanás quer que você e eu duvidemos de Deus. Ele quer que nós duvidemos da fidelidade e das promessas que Deus fez para nós, de estar sempre do nosso lado. Como está escrito lá em Hebreus, que Deus fala: nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, o nosso comandante nunca vai nos deixar. Mas o Satanás, ele mente, fala:
que esse negócio de Deus isso não funciona não, isso é mentira, Deus não está com você não. Mas Ele está sim. Nós temos que confiar no nosso comandante. Nós temos que levantar bem alto o nosso escudo da fé, confiando nas verdades que nós aprendemos sobre Deus, mesmo quando as coisas não parecem estar dando certo. Creia que Deus é um Pai que está sempre presente. Ele é todo poderoso, Ele é amoroso. E outra coisa, a fé é agir com base naquilo que você crê, embora você tenha dúvidas. Então não importa quantas peças da armadura você tenha sobre o seu corpo. Isso não vai adiantar para você se proteger, crianças, se você também não estiver além do escudo, né? Você está lá com o escudo da fé, crendo que Deus está ali te ajudando. Mas você precisa também, além do escudo, o soldado, ele não vai para a guerra sem o quê? Sem o seu capacete. Eles têm que estar com o capacete. E o que está escrito aqui na palavra sobre o capacete? Ó. Tomai também o capacete da salvação. Quem usa capacete? Tem algumas profissões que usa capacete, que nem o jogador de futebol americano, não o nosso futebol, aquele futebol que eles jogam lá nos Estados Unidos, ele usa capacete. O ciclista tem que usar capacete, motociclista quando você anda de moto, os bombeiros, os soldados, todos usam capacete. Por quê eles usam capacete? Por uma única razão: proteger a sua cabeça, que se bater a cabeça, o seu cérebro machuca e você pode perder a batalha. Então, Satanás quer atacar a mente de nós que já temos Jesus no nosso coração, nós que já somos salvos. Nós temos que permitir que Deus controle a nossa mente, para que Satanás, crianças, não entre e não nos desvie daquilo que Deus quer. Isso significa que nós devemos ser cuidadosos com quem está entrando aqui na nossa mente. E onde é que Satanás ataca a nossa mente? Nós temos que ter cuidado com o que a gente assiste na televisão, com os jogos que a gente está jogando, com aquilo que a gente lê. Porque, olha, o professor Esther está aqui, ó, lendo a palavra de Deus. Eu estou o quê? Os meus olhos são a entrada da minha mente, porque eu leio, o que eu leio aqui, ó, eu estou aqui com a Bíblia aberta, estou lendo, o que eu estou lendo aqui com os meus olhos, eu estou guardando na minha cabeça. Então, se eu estou usando meus olhos para assistir um programa de televisão que não é legal, olha só, é um dardo do inimigo tentando atingir a minha cabeça. Se eu estou lá jogando um jogo que não é bom, também é o Satanás colocando tentando atingir a minha cabeça. Se eu estou vendo lá, lendo às vezes um livro, ou vendo uma revista, alguma coisa que não está passando um bom conceito, um livro que não tem nada a ver com a palavra de Deus, um livro às vezes que está me ensinando a fazer o que é errado, sobre magia, sobre coisas do inimigo, sobre bruxaria. Eu estou o quê? Colocando dentro da minha cabeça. Então, ó, nós precisamos concentrar-nos sempre e pensar frequentemente sobre a salvação e a libertação que Jesus nos oferece como salvo. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos salvou do castigo do pecado. Então, se ele nos salvou, Jesus agora está conosco todos os dias para livrar-nos do poder do pecado. Quando morremos em Jesus, ou seja, que nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós morremos para esse mundo e agora nós fazemos parte da família de Deus, que está escrito aqui, ó, em 1 João, em João 1 e 12. Mas a todos quanto o receberam e aos que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Então, a partir do momento que eu morro para o mundo e agora eu entro para a família de Deus, eu me torno um soldado também no exército do Senhor. Então, eu tenho que estar com o capacete da salvação. Então, eu tenho que ter essa certeza que eu sou salvo. Como salvo, eu não posso deixar que o inimigo venha com seus dardos, com as suas pedradas, seja através do que eu falo, ou do que eu vejo, ou do que eu penso, atingir aquilo que Deus colocou. Eu não posso duvidar de que Deus me deu a salvação. Todavia, crianças, eu agora estou com toda a indumentária de soldado para me proteger. Então, ó, eu estou com o cinturão da verdade, estou com a couraça da justiça, com as sandálias do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Mas eu, como soldado, eu vou ficar lá na batalha paradão, assim, tô lá, tô em pé, paradão. Não, eu não posso ficar parado. Eu tenho também que me defender. Então, tá aqui a arma de defesa do soldado. A espada, isso, com a espada eu me defendo. Então tá lá, ó, no versículo 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ó, depois de ter colocado a armadura, estamos prontos para pegar a nossa espada e ir para a batalha. Nossa espada não é feita de aço, como as espadas comuns. A espada que o soldado usava na guerra, conforme ele tá lá na batalha lutando, ela ia fazendo o quê? Ela ia ficando cega. Ela ia ficando com a lâmina dela perdendo o fio, desafiada, né? Ou melhor, cega. E aí, o soldado precisava o quê? Ir lá numa pedra e afiar a sua espada novamente. Mas a nossa espada, ela é diferente daqueles metal. Quanto mais você usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mais afiada ela fica na batalha da vida. Então, quanto mais afiada e mais eficaz ela se torna, isso significa o quê? Que nós devemos, criança, todos os dias aprender um versículo da palavra de Deus. Todos os dias, quando eu pego a Bíblia, cada versículo que eu aprendo é mais da armadura de Deus que eu estou usando. Então, todos os dias que eu estou lá lendo a Bíblia, aprendo um versículo hoje, aprendo outra manhã, eu estou afiando a minha espada. E ela é uma arma poderosa usada por Deus para atacar Satanás e fazê-los fugir. Então, nós precisamos estar com a nossa espada afiada. Mas tem uma outra coisa também que nós precisamos, ó, que está lá no versículo 18. Orando em todo tempo, e para isto vigiando com toda a perseverança. Então, crianças, não adianta eu só estar vestido, eu agora sou um soldado, tô lá na batalha, mas se eu não estou em contato com o comandante está lá na frente da luta, ataque, vamos para frente, ou então ele fala, recuar, recua agora, olha a direita, olha o seu flanco direito, olha o seu flanco esquerdo, olha atrás de você. Então eu tenho que estar em contato com o comandante. Ele não age, o bom soldado, ele não age por sua própria conta. Como bom soldado do exército de Deus, você e eu devemos estar em constante comunicação com o Senhor. Precisamos pedir a Ele todos os dias direção para seguir as suas ordens. Então, a oração é algo que deve acontecer diariamente, crianças, em nossa vida. Devemos estar sempre alerta para um possível ataque do inimigo. E para isso é preciso colocar cada peça da nossa armadura todos os dias, a fim de sermos protegidos por Deus e não sermos apanhados por Satanás em um dos nossos pontos fracos.
e acabar ferido por ele. Então, se nós somos soldados de Deus, ele nos deu tudo o que precisamos para sermos vitoriosos. Mas devemos usar toda a armadura, ficar em contato com o nosso comandante e estar sempre alerta aos ataques do inimigo. Aqui, ó, em 1 Coríntios 15 e 57, fala bem assim, ó: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, crianças, pronto para a guerra? Vamos para a guerra? Vamos todos os dias sermos soldadinhos e lutar no exército do Senhor? Bom, hoje a nossa história ficou um pouco longa, mas essa história é uma história maravilhosa e eu trouxe elas para vocês porque essa semana é a semana que nós comemoramos o Dia do Soldado. Então, o professor Esther trouxe essa história para que você, como um soldado de Cristo, você esteja pronto para a batalha espiritual, para a batalha do dia a dia contra aquele que tenta de todas as maneiras nos tirar do exército de Deus, tá bom? Um beijo para vocês, entra no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha e até o nosso próximo encontro, crianças. Tchau, tchau e ó, fica firme aí, pronto para a batalha.